Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando aqui a nossa dica de química para o Enem de hoje. E a nossa dica de hoje é sobre combustão. Vamos lá! Vejam aqui que caiu no Enem, então a gente trouxe aqui também umas questões para trabalhar com vocês hoje, tá bom? Mas vamos primeiro relembrar o que é a combustão, tá? Então, o que é a combustão? A gente, para ter uma reação de combustão, a gente precisa de algo que vai ser o nosso combustível, que vai reagir com o oxigênio, né, que é o O2 gasoso, e vai produzir ali algumas substâncias e sempre vai ter a liberação de energia, já que a combustão, né, as queimas, elas são os processos exotérmicos, tá bom? E aí a gente tem a diferença entre a combustão completa e a incompleta. A combustão completa, quando esse combustível reage com o oxigênio, a gente tem a liberação necessariamente de CO2 e água, que é o gás carbônico mais a água, tá bom? No caso do petróleo, então, né, a gente tem a queima do hidrocarboneto, né, como combustível, que ao reagir com o oxigênio libera gás carbônico mais água no caso de uma combustão completa, tá? No caso de uma combustão incompleta, então o nosso combustível ele reage com o oxigênio, produzindo CO2 e água, que é o monóxido de carbono mais a água, ou carbono sólido mais a água, tá bom? Então, pessoal, aí no caso da combustão incompleta do petróleo, o hidrocarboneto vai reagir com o oxigênio, produzindo CO mais água ou C mais água, tá bom? Lembra lá da questão que a gente resolveu, né, na nossa dica de Enem do petróleo, né, que a gente falou dessa combustão lá em relação ao petróleo. Se você não assistiu ainda, dá uma conferida no link na descrição do vídeo, tá bom? Vamos para as questões que eu separei pra gente aqui hoje. Então, tem essa questão do Enem de 2010, que ela diz o seguinte: as mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez frequentes. A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida pela queima de um combustível fóssil. A título de exemplificação do ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz em média cerca de 200 gramas de dióxido de carbono por quilômetro percorrido. Um dos principais constituintes da gasolina é o octano, C8H18. Por meio da combustão do octano, é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que, antes da gente ler as alternativas, então vamos montar essa reação química. Como que vai ser essa combustão do octano? Então, a gente já sabe que tem que ter um combustível. Quem que é o nosso combustível aqui, então? No caso, né, o octano que ele falou lá no enunciado, o C8H18. Irá reagir com oxigênio, com a molécula de O2. E quem que serão os nossos produtos? Como a questão não falou nada de uma combustão incompleta ou não deu nenhuma dica de alguma coisa diferente, então a gente vai considerar sempre nesses casos que é uma combustão completa. E aí, no caso, então, nossos produtos serão CO2 e água. Porém, observa que a gente não basta fazer essa montagem e não verificar o balanceamento, né? Se a gente observar que a gente tem 8 carbonos no reagente e apenas 1 no produto. Então, essa reação química não está balanceada. Então, como que a gente faz esse balanceamento de equação química, né? A gente diz que uma equação química está balanceada quando temos a mesma quantidade do mesmo átomo nos reagentes e nos produtos. Vocês lembram lá do Lavoisier, que ele diz a seguinte frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Então, nas reações químicas não é diferente. As substâncias em uma reação química, elas se transformam em outras substâncias, conservando a massa do sistema, né? Ou seja, então, as massas das substâncias reagentes vai ser igual à massa das substâncias nos produtos, para permanecer essa conservação de massa. Portanto, a gente tem que ter a mesma quantidade de átomos, né, do mesmo elemento químico no reagente, tem que ter também no produto. Lembrando que aqui a gente está considerando, né, um sistema fechado para essa premissa ser válida, ok?
Não sei se vocês já viram também uma ordem para fazer o balanceamento de uma equação química, né? Geralmente a gente segue essa ordem de cima para baixo da seguinte forma: metais primeiro, ametais, depois carbono, depois hidrogênio e por fim oxigênio, tá bom? No caso de reações de combustão, a gente só vai ter C, H e O, que é carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente vai seguir esta ordem no balanceamento. Então, se a gente observar lá na nossa equação, vamos começar pelo carbono. Então, nós temos 8 carbonos no reagente e apenas 1 no produto. Para ficar igual, a gente tem que colocar um 8 como coeficiente estequiométrico aqui na frente do CO2. Assim, a gente vai ter 8 carbonos no reagente e 8 no produto. Beleza, então carbono ok. Agora vamos para o hidrogênio. O hidrogênio, a gente tem 18 hidrogênios no nosso reagente. E no produto, a gente tem apenas 2. Então, que número que a gente multiplica por 2 que vai chegar a 18? 9. Então, a gente vai ter como coeficiente estequiométrico aqui da água o número 9, tá bom? Então, continuando aqui que falta o oxigênio, né? O oxigênio, observem que no produto a gente tem oxigênio em 2 moléculas, né? Na molécula de CO2 e na molécula de água. Então, a gente tem que fazer essa contagem e somar. Então, aqui na molécula de CO2, como são 8 CO2, fica 8 vezes 2, a gente tem 16 oxigênios. Na molécula de água, como são 9 moléculas aqui de água, né, na verdade 9 mols, né, 9 vezes 1 fica 9O, né? Então, a gente tem aqui, somando, a gente tem 25O, né, 25 átomos de oxigênio, digamos assim, tá bom? Então, no reagente, a gente também vai ter que ter 25 na nossa equação química para ficar balanceado. Observem que a gente tem apenas 2. Aí, a gente tem que pensar que número que eu multiplico 2 para chegar em 25. Nesse caso, vai ser um número decimal, que vai ser o 12,5. Ou então, a gente também pode colocar na forma de fração, 25 sobre 2. Que aí 25 sobre 2, na hora que multiplicar pelo coeficiente do oxigênio, que é 2, nós vamos ter 25, né? Que é o que a gente precisa no reagente, tá bom? Vamos analisar agora as alternativas para a gente fazer a correção, tá bom? Então, na letra A, no processo, a liberação de oxigênio sob a forma de O2. O oxigênio, pessoal, ele não é liberado, né? Na verdade, ele está aqui no reagente. O coeficiente estequiométrico para a água é de 8 para 1 octano. Observem que a água, nós observamos que tinha que colocar 9 no coeficiente para 1 octano. Então, não, está incorreto, não é 8, é 9. No processo, há consumo de água para que haja liberação de energia. Observem, pessoal, que a água, ela é um produto, então ela não foi consumida, ela foi liberada. Letra D. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1 octano. Observem que a gente fez na forma de decimal e de fração, porque essa questão ela trouxe aqui na letra D o decimal. Então, a gente precisa de 12,5 oxigênios para 1 octano? Sim, correto. Então, a nossa resposta correta é a letra D. Vamos ler a letra E. O coeficiente estequiométrico para o gás carbônico é de 9 para 1. Não, né? Pois o gás carbônico aqui a gente liberou 8, né? E no caso, não 9. Muito bem. Então, a nossa resposta é a letra D. Vamos agora ver essa outra questão que caiu no Enem, tá bom? Ela trabalha a seguinte questão, ela é sobre fotossíntese. Vamos ler. As plantas realizam fotossíntese pela captura do gás carbônico atmosférico e, juntamente com a água e a luz solar, produzem os carboidratos. No esquema está apresentada a equação desse processo, em que as letras x e y representam os coeficientes estequiométricos da reação. Temos aqui, então, pessoal, XCO2 mais YH2O, a seta, né, com a presença de luz, produzindo essa molécula aqui de carboidrato, mais 12NO2.
Quais são os valores dos coeficientes x e y da equação balanceada de produção do carboidrato e oxigênio? Então, para a gente conseguir fazer o balanceamento dessa equação química, a gente precisa entender um pouco melhor o que é esse carboidrato aqui. Mas observa que ele só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, essa vai ser a nossa ordem de balanceamento novamente, tá bom? Observem que cada vértice dessa molécula do carboidrato, ela é um carbono, né? Que é a nossa nomenclatura da orgânica. Se a gente dividir essa molécula aqui no meio, observem que um lado é igual ao outro, né? Que é característica dos carboidratos, pois são polímeros e essas unidades vão se repetindo ao longo, né, da cadeia ali polimérica, ok? Então, se a gente contar de um lado, é só dobrar que do outro vai estar igual. Mas vamos fazer todos aqui, ó. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Então, a gente sabe que essa molécula, ela é C12. H o quê? Como é que a gente vai chegar no hidrogênio? Aí, lembra que o carbono, por ele ter 4 elétrons de valência, ele pode fazer 4 ligações químicas. E quando ele não está fazendo as 4 ligações químicas, a gente completa com hidrogênio, que são os hidrogênios ocultos. Então, a gente tem que achar esses hidrogênios ocultos aqui. Observe que no carbono 1 está faltando uma ligação, então vai ter um hidrogênio. No carbono 2 faltam 2 ligações, então vai ter 2 hidrogênios. E no carbono 3, 4, 5 e 6 estão faltando uma ligação, então a gente vai ter um hidrogênio em cada. Se a gente observar aqui, então, vamos contar os hidrogênios aqui agora desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como a gente falou que o outro lado da molécula é igual, a gente vai ter H20, tá bom? E o O basta a gente fazer a contagem da molécula inteira, né? Os oxigênios, eles não são ocultos, então o que eu ver ali de O, eu conto, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oxigênios. Então, a nossa molécula ficou C12H20O10N. Por que N? Porque é um polímero, né? Então, essa unidade vai se repetir ali várias vezes. Agora, vamos fazer o balanceamento, então, para a gente responder a questão. Então, a gente sabe que a gente tem como reagente CO2 e água. Veja que isso aqui não é uma combustão, né? A fotossíntese, o CO2 e a água estão no reagente. E vai produzir aqui o carboidrato mais 12NO2, ok? Se a gente observar como a gente tem que ter 12 carbonos no produto, no reagente a gente também tem que ter 12 carbonos. Só que observem que as questões têm esse N, porque como o carboidrato a gente multiplica aqui por N vezes, que a gente não sabe quantas que é, basta a gente colocar o número 12 com N, né? Então, se você tiver duas unidades aqui dessa repetição, seria 12 vezes 2. Se você tiver 100, né, 1000, porque polímeros, né, são moléculas grandes, então basta você colocar o N ali vezes 12, tá bom? Agora a gente tem que achar o Y. Para a gente achar o Y, é mais fácil a gente achar pelo hidrogênio, porque o oxigênio a gente vai ter nas duas moléculas do produto, seria mais complicado. Então, vamos ver o hidrogênio. A gente tem 20 hidrogênios na molécula do carboidrato lá do produto, 20 vezes N. Então, como aqui na molécula de água já tem 2 hidrogênios, você tem que multiplicar que número aqui para dar 20? 10. Então, aqui vai ficar 10NH2O. Então, a gente ficou com 12NCO2 para balancear o carbono e 10NH2O para balancear o hidrogênio e, consequentemente, os oxigênios ficarão balanceados aqui. Então, vamos procurar lá em que X é 12N e Y é 10N. Vai estar a resposta na letra D, que X igual a 2N e Y igual a 10N. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado aí vocês
né, a entenderem um pouco esse conteúdo que é cobrado no Enem, tá bom? Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também as nossas redes sociais. Então é isso e até mais!